Segundo uma apuração da CNN, com essa eventual... Vamos imaginar, então, que Dino, de fato, saia do ministério. Aí voltou uma discussão sobre dividir a pasta em Justiça e Segurança Pública, o que poderia atender tanto ao PT quanto ao PSB. Nesse caso, 2 nomes cotados para um eventual Ministério da Segurança Pública são o Secretário Nacional de Segurança Pública, o Tadeu Alencar, e o Secretário Executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli. Renata Agostini, quero te ouvir, hein, porque aqui a gente fica fazendo esse trabalho. Nem houve a saída, mas já tem que imaginar como é que ficaria lá na frente. Bem-vinda, bom dia. Olá, Elisa, bom dia para você, bom dia aos meus colegas. Ju Lopes, que bom te ver aí na tela, distante da gente, mas pertinho agora todo dia no live. Bem-vinda. Elisa, essa conversa já sobre uma possível sucessão no Ministério da Justiça e até um desmembramento do Ministério da Justiça, algo que foi debatido ali durante o governo de transição, no final se desistiu desse plano. Isso tudo só indica como esse posto de favoritismo de Flávio Dino, ele se consolidou nesse grupo de ministros, no coração ali decisório do governo, no entorno de presidente Lula, que é quem no final vai decidir se será Flávio Dino mesmo ou não. Isso significa que os demais nomes estão completamente fora dessa jogada, né? Você mesmo lembrou do advogado-geral da União, Jorge Messias, também o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas. Eles compunham esse trio, né, de nomes sempre citados como possibilidade de indicação do presidente Lula. Eles seguem sendo citados. A questão é que, segundo ministros do governo, Dino despontou. E despontou por causa de uma estratégia muito inteligente dele, segundo esses ministros me disseram. Ele inicialmente havia se distanciado dessa corrida, dito que ele defendia que o Lula indicasse uma mulher. Justamente por isso que vocês estavam debatendo agora, essa falta de representatividade feminina na corte. Ele defendia até o nome da desembargadora do Rio, Simone Schreiber. Mais recentemente, no entanto, segundo também ministros ali do governo, aí ele mudou de posição e deu indicações ali de que veria, sim, com bons olhos a indicação ao Supremo Tribunal Federal. E aí, Elisa, a gente está falando, primeiro, de um nome muito próximo a Lula, eles têm uma relação pessoal, e segundo, do ministro da Justiça. Como me disse um aliado de Lula, um auxiliar, tá, no governo, essa fonte me disse, olha, não dá para ignorar, é o ministro da Justiça. O que Flávio Dino tem dito nos bastidores sobre essa possibilidade, Elisa? Ele nega que ele esteja se colocando na corrida. Ele diz que se o presidente lá na frente decidir que quer indicá-lo, aí ele vai avaliar, mas que ele está muito feliz, muito bem, obrigada, no Ministério da Justiça. O fato concreto, até falávamos há pouco, né, Elisa, por que Dino acabou entrando em diversos momentos nessa bolsa de apostas, até como um nome que não seria o ideal a ocupar esse espaço no Supremo? Porque ele teria aí ambições inclusive na corrida presidencial. Ele gostaria de se firmar como um nome para eventualmente suceder Lula. Aí a gente está falando de trilhas bem distintas, porque se ele for o indicado ao Supremo Tribunal Federal agora, Elisa, apesar dele poder, claro, deixar a corte quando ele quiser, não faria sentido ele ocupar por 3 anos esse espaço para tentar uma corrida presidencial. Isso num cenário em que Lula não vai concorrer à reeleição. Ele tem 55 anos, então ele indicado agora ao Supremo, ele poderia ficar por mais 20 anos na corte. E veja o risco que seria, além de pessoalmente você abrir mão de uma estrada tão longeva como o ministro do Supremo, mas veja o risco até para o campo progressista. Então, se ele sai para tentar uma disputa, não vence, e aí você tem um outro presidente num campo oposto, podendo eventualmente, né, dar ali novas indicações ao Supremo Tribunal Federal. Esse é um jogo que não faria muito sentido. Então, seria assim, abdicar de uma disputa, né, por ser o nome no campo da esquerda, porque isso não está posto, tem aí outros nomes, Fernando Haddad, por exemplo, para aí sim ocupar um cargo longevo no Supremo Tribunal Federal. Pois é sabido o desejo de ser um candidato à presidência da República, né? Como também é sabido o desejo de, você que está ali na área da justiça, todo mundo diz, de 10 em cada 10 pessoas querem ocupar o Supremo Tribunal Federal. Larissa Rodrigues, quero te ouvir também. Então, se houver essa mudança dentro do Ministério da Justiça, pode haver uma divisão, ou seja, uma abertura de novas pastas ou subpastas que vão acabar acolhendo outros nomes importantes ali de indicações políticas. Aí tem 2 detalhes, né? Aí chegaria a 39, então, ministérios, igualando o que a gente tinha na época de Dilma Rousseff, que foi o recorde de ministérios. E outro detalhe que me pontuaram, até que ponto mais uma divisão
mais uma criação de um ministério não tão representativo quando se divide, claro, porque o ministério, do jeito que é hoje, é um ministério muito forte, mas se divide o que hoje é considerado forte em duas coisas menores e pode acabar desagradando os dois lados mais uma vez. Lembrando que já teve esse sentimento do PSB de ficar agora com o ministério que nem ficou de microempresa, né? Que agora ficou o Ministério do Empreendedorismo, que precisou até mudar de nome para não desagradar ainda mais o PSB. Para não usar o micro para não usar o micro no nome, né, Larissa? Para não ficar parecendo que, nossa, é tão diminuto que assim, vamos tirar esse micro para ter um status melhor? Aí falaram que poderia ser considerado um micro-ministro, né? Até nisso, até no nome eles se apegam. Mas o que eu escuto sempre é, se dividir um ministério em outros menores, às vezes desagrada mais do que agrada, porque essa é a sensação de que um partido seria tão menos importante que não teria direito a ficar com o ministério completo. Precisaria ficar só com uma parte, o que por muitas vezes foi considerado apenas uma secretaria, né? Larissa Rodrigues, eita que ela começou a falar o nome de todo mundo, ela tem que ser certeira agora. Renata Agostini, Larissa Rodrigues, Juliana Lopes, Leandro Rezende. Ah, mozão, não esquece, mozões, quer dizer, vai ficar parecendo, tô falando mozão só pro Leandro Rezende. Ela não pode esquecer e trupicar com o nome de ninguém.